Então, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite a todos. Vamos dar início a esta mesa redonda que demos um título de Repensar a Pedagogia no Ensino Superior no âmbito do eixo da Academia Forges de Formação e Inovação Pedagógica. Temos dois convidados, os quais agradecemos muito a vossa presença, o professor Dr. João Correia de Freitas, da Universidade Nova de Lisboa, e a professora Joanita, reitora, também do Instituto Piaget de Cabo Verde, a professora Joanita Rodrigues. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos oradores e depois irei então passar a palavra a cada um deles e posteriormente então poderemos aqui fazer um pequeno debate ou colocar algumas questões que entretanto vos considerem interessantes. Então, o professor João Correia de Freitas é de formação inicial biólogo, é doutorado em Ciências da Educação, é professor aposentado e investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Pertence também à Unidade de Investigação, Educação e Desenvolvimento e é responsável pelo Laboratório de e-Learning da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. Tem trabalhado e orientado dissertações e teses no domínio das tecnologias educativas e do e-learning, é fundador e atual presidente da direção da Educom, Associação Portuguesa de Telemática Educativa, que é uma associação que promove o uso educativo e inovador das tecnologias e ambientes digitais. Ao longo dos anos colaborou em diversos projetos com o Ministério da Educação português e participou em diversos também na área das tecnologias da educação, salientando-se pelo menos assim o mais famoso para mim, o projeto Minerva. A professora Joanita Rodrigues é doutorada em Educação pela Universidade de Santiago de Compostela, é dirigente e reitora da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, a Unipiaget, com a responsabilidade académica da instituição, sendo presidente por consequência do Conselho Científico e Conselho Geral da Universidade. Anteriormente, enquanto vice-reitora, assumiu responsabilidades na promoção do ensino digital na Universidade e coordenou o Gabinete de Avaliação e Qualidade da Unipiaget. Foi promotora do mestrado em Administração Escolar e Supervisão Pedagógica. No âmbito da investigação, apresentou a proposta para o Laboratório de Pesquisa e Extensão Universitária da mesma universidade. Antes foi docente também e coordenadora do curso de Ciências da Educação e Praxis Educativa, orientadora e supervisora de estágios académicos. Ambos os autores realizam diversas comunicações e palestras científicas e são autores também de diversas publicações. Espero que tenha aqui feito assim um resumo rápido do currículo de ambos. Muito obrigada e pronto, e se calhar iria agora começar por passar a palavra ao professor João Correia de Freitas. Não sei se tem alguma apresentação que queira partilhar. Penso que estará autorizado aqui nas funções do Zoom. Se não estiver autorizado também não há problema. Não, mas eu penso que dará. Pode tentar, por favor, a ver se consegue partilhar. Sim, está a acontecer. Está sim, muito obrigada. Tem a palavra. Muito obrigado. Por aqui eu sou conhecido por falar pelos cotovelos, portanto achei por aqui o relógio, embora haja uma moderadora, eu sei, mas diz-me a minha experiência que sou melhor a controlar o meu próprio que a ser controlado por outros. Portanto, ótimo. Aqui isto deve funcionar. Portanto, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, não queria começar por agradecer o convite que me entusiasmou e que me deixou bastante contente e um bocadinho apreensivo, também tenho que confessar. Queria também cumprimentar, enfim, a Forges enquanto iniciativa. Devo confessar também que não conhecia e, portanto, foi uma oportunidade também para entrar em contacto com essa realidade e também uma palavra muito especial para Timor-Leste, portanto, que eu não conheço. O meu filho, por acaso, conhece, já teve a trabalhar durante algum tempo aí, mas pronto, é sempre com um prazer redobrado quando temos a oportunidade de fazer este trabalho com outros falantes da língua portuguesa, ao qual nos unem naturalmente raízes comuns e, pelo mesmo motivo, um abraço muito especial para Cabo Verde, onde já estive, aí sim, e que adorei e que, pronto, fiquei
cheio de saudades por tentar, não estou a fazer-me ao convite, mas não podia deixar de dizer quão agradável foi a minha estadia. Queria, apreensivo, dizia-vos eu há pouco, porque para um encontro desta natureza, sobre tanto que há para falar, o que é que se seleciona? Eu resolvi sumariar alguns tópicos, primeiro para não ser demasiadamente cansativo. Falar depois do almoço é sempre um desafio. Eu ainda por cima tenho uma voz que é conhecida por conseguir adormecer toda a gente, menos os meus netos, com grande pena minha, e portanto não, enfim, tentei traduzir o desafio de uma forma leve, contando com, digamos, a oportunidade que espero que venhamos a ter de poder depois, então, face a perguntas concretas, a comentários dos vários participantes, poder aprofundar um ou outro aspecto que possa parecer mais interessante, mais oportuno, mais relevante para aquilo que os nossos participantes trazem para esta conferência. Eu queria ver se conseguia, e é um programa ambicioso, ou uma agenda ambiciosa, tocar alguns destes aspectos. Dito desta maneira, é ambiciosíssimo, mas eu só vou tocar ou de leve alguns deles, mais para dar elementos de contexto e poder ilustrar um ou outro aspecto do que para estar agora a fazer uma aula ou uma sessão de formação. Penso que não é essa a ideia quando se está em mesa redonda, e pelo menos foi assim que eu organizei o meu pensamento. Estamos, sobretudo, para, enfim, fazer um certo retrato da realidade, para alertar, para chamar, convocar as pessoas, os participantes e os interessados a pensar sobre um determinado assunto. E, portanto, eu vou ser bastante conciso e bastante, às vezes até superficial, e tenho que reconhecer isso, para poder deixar mais espaço para, eventualmente, haverem, existirem perguntas que possam aprofundar, na medida das minhas capacidades, um ou outro aspecto. Talvez o primeiro, portanto, em termos de tópicos de agenda, a pedagogia do ensino superior, apenas para trocar convosco algumas ideias ou reflexões sobre o assunto, muito breves. As soft skills, que me parece que é um tema que é transversal a toda esta nossa preocupação. E depois, aquilo que, presumo eu, terá de alguma forma também originado este convite, tem sido a minha área de trabalho, que é a área do digital na educação, no ensino não superior, muito. Toda a primeira parte, por assim dizer, ou melhor, os primeiros 2 terços foram em torno de educação e ensino não superior, ao mesmo tempo que também trabalhava no ensino superior, como é evidente, e só agora mais recentemente, já no último terço da minha carreira, enfim, já estou aposentado, que é sempre uma situação meio estranha. E estou naquela altura em que estou aposentado e não estou, porque ainda vou dando aulas, ainda participo em projetos, portanto estou em sobreposição, estou híbrido, como é um termo que vou usar um pouco mais à frente. E, portanto, penso que foi por isso que de alguma forma suscitou o convite que me fizeram, tiveram a amabilidade de me fazer e, portanto, concentrei mais a minha apresentação nestes 3 tópicos: ambientes híbridos e mistos, as plataformas de gestão de ensino e aprendizagem, recursos digitais abertos, realidade mista e inteligência artificial. Não podia deixar de ver, até porque alguns, durante o processo de diálogo para a construção desta sessão, houve uma altura em que se falou em inteligência artificial no ensino superior e, portanto, eu também gostaria de endereçar um ou outro pensamento relativamente a isso. Ora, pedagogia no ensino superior, eu queria, sobretudo, enfim, tocar aqui dois aspectos. Por um lado, esta ideia de novas pedagogias e do curso Sapien, o que é que isto quer dizer? Bom, pedagogia do ensino superior é sempre um termo quase um bocadinho surpreendente e oximorónico, não é? Portanto, bom, obviamente que há pedagogia no ensino superior. É óbvio e não é óbvio, porque posso dizer, com toda a certeza, pondo as mãos no fogo, como se costuma dizer, que algumas, não vou pôr muitas porque estava a expressar já uma quantidade mais definida,
Mas digamos que há algumas das ofertas do ensino superior que se pautam por pedagogias muito antigas, muito clássicas. Tenho, muitas vezes ouço alguns dos meus colegas dizer, bom, mas se são estas as pedagogias que nos trouxeram até aqui, são estas as pedagogias que produzem prémios Nobel e outros exemplos fantásticos do conhecimento humano, porque estar a mudar naquela lógica muito popular que é se a equipa que ganha não se mexe. Aqui a grande questão é que, e sem fazer quaisquer conotações sei lá, por exemplo, para o atual momento do futebol português, do qual eu sou profundo desconhecedor, apenas vi que ontem Portugal perdeu contra a Irlanda, mas, portanto, a grande questão é que quando nós não nos adaptamos e não procuramos adequar sobretudo, ter os alunos verdadeiramente no centro dos processos de ensino-aprendizagem, arriscamos a perdê-los, enfim, a não conseguir fazer bem o nosso papel ou a fazê-lo de uma forma menos conseguida. Lá está que, dentro de todos os alunos, há diferentes tipos de alunos, e a minha preocupação é poder chegar a todos da maneira mais adequada e proporcionando a oportunidade para que eles possam desenvolver a partir das suas potencialidades e a partir do seu esforço. Não me interessa nada estar a agir a partir, enfim, das lacunas das minhas aproximações ao ensino e aprendizagem, estar a agir assim como um género de um filtro de elevado, por onde apenas passam aqueles que verdadeiramente são autónomos, têm disciplina, capacidade de trabalho, já vinham muito bem preparados, etc, etc, etc. Portanto, aí são capazes de, eventualmente, aguentarem 3 horas a ouvir uma palestra ou uma aula teórica. Eu venho, como perceberam da apresentação, que já agora agradeço, de uma escola de ciência e tecnologia. Eu próprio a minha formação de base é na área das ciências naturais, biologia, e, portanto, venho de uma escola em que há digamos, um paradigma de trabalho muito assente em trabalho prático, trabalho experimental, trabalho de investigação, e, portanto, não estou, digamos, a esquecer-me que há outros domínios do conhecimento onde isso não é tão aparente, nem tão presente, nem tão determinante e exigente, mas de facto, eu, enfim, de alguma forma tenho a vantagem de vir de uma escola de ciência e tecnologia em que, para se fazer ciência e tecnologia, o trabalho prático, as mãos de massa, aquilo que verdadeiramente põe os alunos a fazer coisas para aprenderem, pronto, faz parte do nosso dia a dia. Mas eu diria que era necessário precisamente pensar que, nesta altura, com os alunos que são profundamente diferentes daquilo que nós fomos enquanto estudantes do ensino superior, e que vão mudando todos os dias, penso que toda a gente estará com o mínimo de atenção, e mesmo quem não está com atenção percebe isso, há evidências muito claras dessa realidade, precisam, de facto, de um enquadramento completamente diferente. E, nesta altura, sem querer estar a levantar o véu, ou sem querer estar, enfim, a cruzar demasiadamente os tópicos que vos propus no início, parece-me que com a inteligência artificial nós estamos à beira de uma ruptura de paradigma total, relativamente àquilo que se passa em relação a toda a atividade humana, mas muito particularmente em relação ao ensino superior. Basta dizer, no modelo classista, em que há aulas teóricas, os alunos vão por casa estudar e depois respondem a exames, a presença da inteligência artificial é um bem-vindo torpedo relativamente a esse modelo, porque não se sustenta de maneira alguma, enfim, penso eu, de forma mais ou menos evidente. Portanto, como é que se vai encarar, enquadrar, integrar todo este novo desenvolvimento que é verdadeiramente transformador. E, portanto, penso que isso será provavelmente uma das coisas que poderá animar depois o debate. Nós tivemos aqui recentemente em Portugal, muito curioso, do meu ponto de vista, quem já está nisto há mais de 40 anos, curioso, que foi um curso Sapien, uma iniciativa de um consórcio de universidades da Zona Sul, de Portugal continental, mais as ilhas, Madeira e Açores, e que fez um curso que, em rigor, faz muito pensar os cursos de formação contínua dos professores do ensino básico e secundário. E o que é curioso, em termos quase paradoxal,
é que tenha havido a necessidade de produzir um dispositivo de formação em tudo semelhante àquilo que já se faz há anos, desde 1992, para ser mais preciso, no ensino básico e secundário, para começar a induzir a atualização dos professores do ensino superior relativamente à área da pedagogia. Eu não sei, enfim, nos restantes países não sou conhecedor profundo de quais são as realidades, mas em Portugal um professor do ensino universitário não necessita ter qualquer preparação em pedagogia. E, portanto, enfim, pondo de forma crua, está sobretudo preocupado em que seja domine muito bem a sua área de conhecimento, trabalhe na sua área de conhecimento e agora vou pôr este sinal, é sempre muito engraçado, entre aspas, transmita para os seus alunos o conhecimento que detém. E isso, penso eu, não funciona. Não sei se toda a gente conhece, penso que, pelo menos aqui em Portugal, é relativamente conhecido, Ken Robinson, Sir Ken Robinson, infelizmente prematuramente desaparecido há 3 anos, se não estou em erro, peço desculpa. Tem uma das conferências mais conhecidas do TED, TED.com, TED.com, penso que todos também conhecerão, e que é uma conferência que em inglês diz Do Schools Kill Creativity? Será que as escolas criam a criatividade? E que já tem uns bons aninhos e que, no entanto, se mantém impecavelmente na ordem do dia. Vale muito a pena ver, porque eu não, aquilo que ele traça enquanto modelos, enquanto o que tem vindo a acontecer, de alguma forma deixa-nos bastante inquietos, peço desculpa, inquietos relativamente, digamos, ao sucesso destas nossas tentativas, porque para preparar estes novos alunos não pode ser, de facto, com modelos que matem a criatividade. A criatividade, a curiosidade são a fonte para que nós consigamos encontrar formas inovadoras de poder resolver os problemas e que são muitos e que temos vários, vamos dispensar de identificá-los, alguns tristes demais para serem aqui chamados e que naturalmente precisamos que os nossos alunos estejam preparados o mais possível para os fazer evoluir. Pronto, portanto, eu tentei ser muito sucinto e conciso, por 2 itens no meu slide, número 4, segundo, perdão, e já gastei quase 2/3 do tempo. Portanto, enfim, cumpro bem de acordo com aquilo que eu vos tinha dito. Queríamos falar no soft skills porque não é muito habitual encontrar esta maneira de olhar para a preparação dos nossos alunos. Nós, na Faculdade de Ciências e Tecnologia, há 10 anos que iniciámos um processo daquilo que chamamos como um curso entre o período semestral, entre semestres, chamado Competências Transversais em Ciência e Tecnologia, e no qual trabalhávamos tópicos como construir o CV, organizar o percurso académico, preparar uma entrevista de emprego, como organizar o estudo, como trabalhar em grupo, fazendo com que o grupo atinja os seus objetivos, como é que se escreve cientificamente, como é que se apresentam, como é que se apresenta a ciência, etc, etc. Portanto, tudo coisas que habitualmente não estão digamos, nos programas das várias unidades curriculares, em sentido estrito. Às vezes tocam porque há colegas que avançam com aproximações e com aplicações destes elementos, mas que não havia até há cerca de 10 anos atrás na minha escola nada de concreto relativamente a isto. Portanto, eu penso que é seguramente algo por onde olhar, por onde trabalhar com os alunos na procura de uma melhor solução para o ensino superior. Eu, como vos disse, venho desta área, dos ambientes educativos enriquecidos digitalmente. O termo na literatura mais conhecido é Technological Enhanced Learning Environments, portanto, ambientes tecnológicos que enriquecem a aprendizagem. Identifiquei aqui estes 5 subtópicos, que me parece que são talvez mais interessantes, e uma vez estou com pouco tempo, vou avançar para falar relativamente a cada um deles, quais são os aspectos que me parecem talvez mais interessantes poder suscitar eventualmente por mais um debate mais para a frente. Todos nós vivemos tempos complicados com a pandemia, foi em 2020, parece que já foi há um horror de tempo, mas nem por isso, 2021, e nessa altura, de repente, todos aprendemos a utilizar videoconferência e a fazer aulas online e por aí fora. Portanto, lembro na altura, quem trabalhava nesta área,
pensava, bom, isto ao mesmo tempo, isto é uma faca de dois gumes, porque por um lado, de certeza que vai chamar a atenção das pessoas para todas estas oportunidades que as tecnologias trazem de enriquecer, neste caso de substituir, não tanto de enriquecer, mas de sobreviver, mas que, uma vez que enfim, as pessoas frequentarão cursos, procurarão o apoio de colegas, farão as suas próprias incursões e procurarão autoformar-se nesta área, e depois de certeza, quando passar a pandemia, a coisa poderá eventualmente ter um futuro mais risonho. Não é assim que se verificou, que aconteceu, em alguns casos sim, mas também houve muita reação compreensível, porque o período da pandemia foi duro, aos seus vários níveis, e portanto, muitas vezes o que eu encontro é o quê? Usar outra vez vida, nem pensar, já bastou a pandemia, portanto, quero é estar com os alunos em presença, presencialmente, como se dizer. Queria, precisamente, sublinhar esta ideia de que a presença tem muito que se lhe diga, e que uma sessão destas, quer dizer, se nós não estamos presentes aqui uns com os outros, o que é que estamos? Estamos naturalmente presentes, estamos com uma presença mediada por tecnologia, mas com uma boa preparação, com um bom trabalho, com boas estratégias de comunicação. Esta presença, vou dizer agora uma coisa que é boa depois para o debate, em alguns casos até é capaz de ser mais eficaz e mais eficiente do que a presença em sala de aula quando estão 200 ou 300 alunos, e o professor, enfim, durante hora e meia, enfim, fala sobre os assuntos que tem a falar. E usar uma expressão menos simpática, mas não vou fazê-lo. Outra questão, portanto, presença. O que é isto da presença? Eu ainda tentei fazer uma batalha por não se chamar ensino presencial, porque isso quereria dizer que o ensino remoto não era presencial, mas não. Portanto, agora falo mais em presença local e presença remota, que me parece talvez a situação mais interessante. E destas duas, qual é que eu prefiro? Bom, ambas, diria eu. Não há nada como estar com os alunos em presença local, portanto, estar ao pé deles, portanto, os canais de comunicação que estão abertos são muitíssimo maiores, enfim, todo o ambiente é um ambiente mais aberto, mais descongestionado, mas depois, então, e estas oportunidades, poder estar convosco numa sessão como estas, verdadeiramente também extraordinária e de defender com unhas e dentes, digo eu. E, portanto, híbrida é para mim a maneira de estar nesta forma, portanto, com a presença local e com a presença remota. Às vezes pode ser por uma questão de flexibilidade, e nós, por exemplo, nos segundos e terceiros ciclos, portanto, em mestrado e doutoramento, muitas vezes, a maior parte delas, temos profissionais que lidam com alguma dificuldade, e é compreensível que assim seja, com os horários e como está presente ou não está presente nas aulas. Parece-me que, de certeza, que seria possível encontrar aqui uma forma mais conseguida, de mesmo sem ser educação à distância, que em Portugal implicaria mais de 75% de contacto remoto. Não estou a falar em educação à distância, que outra metodologia, outros materiais, outra maneira de testar e de funcionar. Estou a falar em reforço, em presença flexível, através do remoto, quando não é possível local, ou quando até se recomenda que não seja local. E, naturalmente, para permitir uma sala de aula aberta, não é? Portanto, em que qualquer pessoa é convidada para poder participar e poder trazer o seu conhecimento e o seu contributo para enriquecimento precisamente dessa aula. Uma outra questão é a questão do síncrono e do assíncrono. Portanto, síncrono, como nós estamos a trabalhar agora, portanto, ao mesmo tempo. Na sessão de presença local, o síncrono é também geográfico, portanto, as pessoas estão no mesmo sítio, no mesmo local, ou então assíncrono, em momentos diferentes. Portanto, e aí as pessoas poderão estar muitas vezes enfim, nos vários locais que escolham para poder cumprir, digamos, a fração assíncrona do curso que estão a funcionar. Eu aqui vou usar as palavras de um colega, muito querido amigo, também infelizmente desaparecido, o professor José Luís Ramos, da Universidade de Évora, que cunhou este termo de, então, mas síncrono ou assíncrono? Não, com os dois, porque assim sim vai buscar o assim do assíncrono e o sim do síncrono, e eu achei, na altura, particularmente
Isto dito por ele tem muito mais piada do que dito por mim, porque com o seu sotaque alentejano e com a sua extrema amabilidade, que era por todos reconhecida, deu-lhe um cunho verdadeiramente único e, portanto, não podia deixar de aproveitar a oportunidade para falar que sim, que me parece que é assim e assim que deve haver trabalho preparado para que os alunos possam, por si próprios, em autonomia, desenvolver e aprofundar e evoluir naquilo que sejam os objetivos do ensino e aprendizagem em que estão apostados. Outra coisa que não podia deixar de falar, isto são coisas antigas, pelo menos aqui em Portugal, plataformas de gestão de ensino e aprendizagem. Eu sou um grande defensor desta, que é uma plataforma que está disponível gratuitamente. Depois, montá-la e pô-la a funcionar e mantê-la tem custos, como é natural, tem custos de alojamento informático, tem custos de manutenção informática, mas, à partida, tem uma flexibilidade e uma abertura muito de acordo com aquilo que são os princípios que normalmente norteiam o ensino público, as universidades. Basta dizer, por exemplo, que a internet foi desenvolvida pelas universidades e era um espaço inicialmente completamente aberto e completamente, às vezes até demais, portanto, a participação de todos, colaborativa, de construção, co-construção, etc. Ora, o Moodle é uma plataforma que eu vou-me dispensar de apresentar. Penso que a maior parte de vocês conhecerão, se é que não todos, mas vale a pena pensar porque é que este ambiente de aprendizagem, de ensino-aprendizagem dinâmico, orientado por objetos e modular, é esta a tradução da sigla do nome, o que é que traz de novo e o que é que traz para uma pedagogia do ensino superior? Traz flexibilidade, traz um local em que é possível organizar os cursos e as atividades de uma determinada unidade curricular ou de um determinado curso, ou daquilo que seja. É, portanto, um sítio onde os alunos podem colaborar, podem encontrar um espaço de diálogo entre si e também com os docentes da disciplina. É um espaço onde poderão ter, dentro dos cursos, sair daquelas limitadas fronteiras de que costuma ser a unidade curricular, podendo se ingrar, por assim dizer, nos oceanos da informação e do conhecimento. Portanto, eu diria que é incontornável. E mais uma para podermos debater daqui a pouco, se assim o desejarem. Acho que é incontornável. Acho que hoje em dia não se consegue fazer não se consegue oferecer um bom ambiente de ensino-aprendizagem em qualquer nível de ensino, mas em particular no ensino superior, sem haver recurso a uma plataforma de organização, de gestão desse ensino-aprendizagem. E não estou a falar sequer em todas as funcionalidades mais avançadas que a plataforma traz, em testes de correção automática, em trabalho colaborativo, em avaliação interpares, enfim, há toda uma série de dimensões que a plataforma permite implementar. As aplicações pode parecer um bocadinho quase, como é que se diz, extemporâneo, porque já toda a gente sim, pronto, então aplicações, toda a gente sabe as aplicações. Sim, mas ainda vejo pouco há uma aplicação sistemática daquilo que é, digamos, as aplicações mais genéricas de produtividade serem utilizadas. Por exemplo, sei lá, os alunos a apresentarem, usarem PowerPoints, mas construírem PowerPoints ou outra coisa qualquer apresentação eletrónica, mas construírem com forma fundamentada. Aí remeto outra vez para aquele tópico que vos falei nas soft skills, em que se procurou e se procura trabalhar com os alunos as regras de uma boa apresentação, porque é muito fácil fazer uma apresentação que funciona ao contrário daquilo que devia funcionar, não é? E em vez de facilitar o acesso à temática que está a ser trabalhada, complica e desnecessariamente. O vídeo multimédia, de alguma forma, eu queria relembrar que com a pandemia se aprendeu muito e se progrediu muito nesta área. Inicialmente com coisas que já não se faziam em educação digital, em digital na educação, perdão, há muito tempo, que era gravar aulas inteiras e colocá-las online, mas enfim, foi o que foi possível fazer em período de pandemia, para lembrar que para todas aquelas situações que todos nós identificamos nas unidades curriculares que lecionamos ou na formação que fazemos, todas aquelas situações que tradicionalmente levantam dificuldades para os nossos alunos ou formandos, pois porque não ter um pequeno vídeo que ajuda a esclarecer, que ajuda a acompanhar os alunos na sua aprendizagem. Sendo que um vídeo, como dizia com muita graça o Salman Khan, o patrono e autor da Khan Academy, provavelmente também conhecerão,
dizia que o vídeo não se cansa e pode ser ouvido não sei quantas vezes e a qualquer hora do dia, etc, etc. Portanto, o vídeo, que aliás foi algo que nós passámos um bocadinho a correr em termos de história das tecnologias em educação, poderá ser eventualmente um momento de retrazê-lo e reganhar um protagonismo que penso completamente adequado. O multimédia, pronto, enfim, com pequenas aplicações interativas, por exemplo, para retomar o Moodle. O Moodle tem neste momento já ferramentas que permitem desenvolver pequenas aplicações interativas, lá está, na área de multimédia, que enriquecem bastante o ambiente de ensino e aprendizagem dos alunos, e realmente quando estão a trabalhar por eles próprios. Dizer também que com a inteligência artificial, lá estou eu a saltar para o último tópico, com a inteligência artificial há muitas destas coisas que estão a ser muito enriquecidas. Por exemplo, para o Moodle, uma das coisas que nós vemos, realmente lá na minha escola, é que dá muito resultado para os alunos a fazerem testes antes, por exemplo, de irem para um laboratório, para verificarem se dominam os conhecimentos que são supostos dominarem antes de irem aplicar na prática, em trabalho laboratorial, esses mesmos conhecimentos. O Moodle tem essa ferramenta, mas dava algum trabalho fazer as questões e preparar a sua correção. É uma coisa que hoje, com a inteligência artificial, se faz, se o motor estiver rodado, isto é, se as rotinas estiverem implementadas e tudo estiver bem, é uma coisa que em 5 minutos se produz facilmente a partir daquilo que a inteligência artificial nos traz, a generativa, aquela que eu estou a referir, e é mais utilizada presentemente, depois que gera, digamos, as questões e as respostas e as alternativas e tudo muito bem, e depois até permite, eventualmente, fazer trabalho sobre os resultados obtidos pelos alunos. Não podia deixar de, enfim, se eu somar Moodle mais aplicações, mais via multimédia, eu tive ali dúvidas, punha ali um igual a MOOC ou não. Os MOOCs, como vocês sabem, são, portanto, no fim de contas, cursos que estão montados online para serem desenvolvidos de forma autónoma pelos alunos, pelos formandos, e que, por esse motivo, podem ser frequentados por números esmagadores de participantes. Por isso é, digamos, um modelo mais assíncrono, é um modelo que, portanto, independentemente da geografia, independentemente do tempo, online, e que permite, enfim, reforçar muitas das ofertas que neste momento as universidades já fazem. Notar que, se vocês forem ver, já uma oferta tão, digamos, diversificada relativamente aos MOOCs, que é fácil uma pessoa poder dizer, mais uma para podermos discutir daqui a bocado, uma pessoa poder dizer que já se aprende mais, melhor e mais facilmente fora da universidade do que dentro da universidade. Esta é polémica, eu não acredito nisto, acho que há muitos motivos para poder contrabalançar esta ideia, mas é uma ideia que anda por aí. Isto é um modelo, vou passar à frente. Queria falar-vos nestas ideias, nos cursos digitais abertos. Isto é, há bocado falei que um dos aspectos era precisamente a possibilidade de ter materiais desenvolvidos a partir de pequenos vídeos, materiais de apoio, etc., e que as plataformas de gestão de ensino e aprendizagem são o ideal para isso, mas sublinhar isso, a co-construção entre colegas, haver avaliação, haver partilha. Os cursos educativos abertos, Open Educational Resources, OER, são uma das linhas da frente daquilo que hoje em dia constitui o digital na educação e, portanto, mais uma vez, podemos falar disto mais tarde, mas vou ter que passar rapidamente. Realidade mista, ou seja, a realidade virtual e aumentada. Talvez tenham ouvido falar no Second Life, que é um sistema mais antigo e, enfim, de maior projeção aqui há 10, 15 anos atrás. Neste momento o FrameView VR, deixo aí para vocês poderem fazer eventuais explorações, é relativamente fácil de utilizar e permite já alguns aspectos de imersividade, de virtualização que são interessantes, mas deixo-me lá ser que é uma pena ser pago, porque, como vocês podem ver pelo ecrã seguinte, nomeadamente para uma escola de ciência e tecnologia, tem tudo aquilo que permite que um aluno, reparem que eu não estou a defender, pequeno parênteses, não estou a defender que em vez de eles irem para os laboratórios façam isto, não, o que eu estou a dizer é que antes de irem para os laboratórios possam explorar, ou até depois de irem para os laboratórios,
possam explorar estes ambientes virtuais à sua medida, com a configuração adequada e nos tempos que for entendido. É uma pena, de facto, ser um produto comercial e ser relativamente caro, porque é, de facto, um bom exemplo de qualidade em realidade virtual. Inteligência artificial, e para acabar, eu penso que a moderadora estará de acordo com isto que eu vou dizer, ver se consigo demorar 4 minutos para falar nisto. Nós entramos hoje em qualquer universidade ou em qualquer sítio que trate com educação, mas particularmente na universidade, e a palavra inteligência artificial, eu acho que não demora mais de 1 minuto e meio. Há alguém dizer, então e a avaliação? Porque se há coisa que neste momento a inteligência artificial tem vindo a induzir, a promover é um termo mauzinho, é precisamente uma reflexão sobre o que é avaliar no ensino superior. Mais uma vez, cada escola será um caso, às vezes cada curso será um caso, às vezes cada professor será um caso, mas penso que não falharei se direi que a maior parte da avaliação está ainda muito baseada em exames no final. Ora, não desde logo, não é por causa da inteligência artificial, mais uma vez, e de acordo, repegando aquilo que disse no início, numa pedagogia inovadora no ensino superior, baseada em exames e não em avaliação tão contínua quanto possível, parece-me sempre que está afetado ao fracasso. Por isso, sem dúvida alguma que, olhando, digamos, desta maneira um bocadinho enviesada, que é bom, nós temos é que primeiro pensar que tipo de avaliação é que temos e como é que a vamos fazer, e depois perceber como é que a inteligência artificial, de alguma forma, assenta, se enquadra nisto. Pois a inteligência artificial, além da avaliação, serve para apoiar os alunos, e eu acho que não poderia haver pior que pôr a cabeça debaixo do solo, como as avestruzes, e fazer de conta que não existe nada. Tem que ser enquadrada, tem que ser endereçada, tem que ser trabalhada com os alunos, o que é admissível, o que é que não é. Nós, por exemplo, na nossa escola fizemos recentemente, e penso que é exemplo de muitas outras escolas, um conjunto de recomendações éticas e de trabalho relativamente à inteligência artificial e também designadamente em relação à avaliação, e por isso eu penso que essa é algo que é transversal e que compete a todos os docentes. Nós temos que nos preparar para a inteligência artificial e terminarei daqui um bocadinho com um diagrama que penso que ajudará também a problematizar isto, para podermos trabalhar com os alunos e ensiná-los a extrair da inteligência artificial dos seus perigos, das suas alucinações, mas também das suas interações, da sua capacidade de gerar informações relevantes o máximo partido. Apoio aos docentes é uma coisa que normalmente eu não ouço falar, mas que para mim entra pelos olhos adentro, não sei se para vocês, cá está mais uma para podermos debater. É que será que os nossos currículos, será que os programas das nossas unidades curriculares estão verdadeiramente atualizados? Será que se utilizarmos a inteligência artificial não descobriremos alguns aspectos que poderão ser renovados, transformados em mais inovadores, mais interessantes para que os nossos alunos possam ter melhores resultados e possam ser melhor preparados para o futuro? Deixo-vos a interrogação. E já agora serviços, não é? Portanto, toda a burocracia académica que ainda é relevante, e se algum de vocês é coordenador de um segundo ou um terceiro ciclo, sabe bem a que é que eu me estou a referir, pois que pode ser interessante para utilizar a inteligência artificial. Eu estou a tentar neste momento montar um protocolo para poder fazer uma coisa que nós fazemos na universidade, na minha faculdade, e que é o aluno que depois de defender a sua tese de dissertação a trabalho de projeto, submete a última versão com as recomendações do júri e é necessário fazer um trabalho de verificação dessa última versão relativamente à versão que foi submetida e apresentada a provas. E eu estou a utilizar a inteligência artificial para isso e penso que isto quase que está um paper e será celebrado de certeza por todos, porque o tempo que se perde no trabalho, que é absolutamente inglório, e de verificação administrativa quase, é verdadeiramente incrível. Enriquecimento de programas metodológicos, que acabei de fazer, e pronto, e o desafio que é a avaliação. Eu penso que, pronto, só isto era um tema para um tópico para fazermos uma mesa redonda, mas eu penso que temos que ter formas de individualizar mais a avaliação, eventualmente através de provas orais, eventualmente através de provas escritas pontuais em situação de elevado isolamento digital, colocamos desta maneira para podermos ter, enfim, alguma justiça nessa mesma avaliação, de acordo com aquilo que verdadeiramente os alunos sabem sobre aquilo que era suposto saberem. Só dizer que tudo isto é olhar
da maneira mais interessante esta parte, digamos, de controlar e tentar estar ali quase numa luta para tentar contrariar. Não, eu acho que nós temos que ir lá e para mostrar tudo aquilo que a inteligência artificial faz bem, trabalhar com os nossos alunos, conhecer as suas potencialidades e ajudá-los a ir mais longe com a mesma. Toda a gente deve conhecer isto, penso eu. O TIPAC é um dos modelos talvez mais prevalentes na utilização das tecnologias em educação. O TIPAC vem do modelo anterior, em que não tinha ainda as tecnologias, e, portanto, assenta nesta ideia do conhecimento do digital, no conhecimento da pedagogia, desculpa, e no conhecimento do conteúdo. E, portanto, obviamente informado pelo contexto e, portanto, digamos aqui no centro, a integração destas três dimensões. Esta ideia anda a correr, porque não fazer, digamos, um TPAC para a inteligência artificial, um AI PAC, em que onde estava a tecnologia, onde estava o digital, passa a estar a inteligência artificial, mas, no fim de contas, cruzando na mesma o conhecimento pedagógico e na mesma com o conhecimento de conteúdo. No ensino superior, este conhecimento de conteúdo tem sido, digamos, o rei e prioritário e a valência principal. Agora começamos a olhar para o conhecimento pedagógico e vamos ser completamente esmagados com aquilo que vai acontecer em termos de esmagados. Vai haver essa tendência, fica à nossa responsabilidade, enfim, contrabalançar e poder fazer disto um desafio bem sucedido. E pronto, muito obrigado, peço desculpa, se calhar levei um bocadinho mais do que estavam à espera. Obrigado. Muito obrigada. Foi só um bocadinho mais, mas pronto, valeu a pena e ficámos aqui com uma série de questões para pensar e discutir um bocadinho mais à frente. Se calhar, se a professora está aqui, a professora Joanita Rodrigues, então ia-lhe passar a palavra, pode ser? E depois no fim fazemos a discussão final. Está bem, está certo. Uma boa tarde a todos aqui presentes. Obrigada aos colegas que estão cá assistir. Para nós aqui em Cabo Verde é complicado, esse horário, mas pronto, estamos cá. Então, eu começo por agradecer pela oportunidade de participar desta mesa redonda, onde nós devemos repensar a pedagogia no ensino superior, porque isto é um imperativo do nosso tempo, não é? A universidade vive momentos de transformação acelerada, de transformação tecnológica, cognitiva e social, e a pedagogia é hoje a chave para compreendermos como ensinar, para que ensinar e para quem ensinamos. Quando nós colocamos esses ingredientes aqui na mesa da análise, estamos à mesa, não é? Quando colocamos aqui na mesa da análise, todos eles nos interpelam a um pensar reflexivo e crítico. E pensarmos como aquilo que o Dr. João, que antecedeu, colocou logo na primeira questão, que é essa questão das pessoas perguntarem, mas pedagogia no ensino superior não será aquela pedagogia que vem desde o conceito da Grécia Antiga, quem era o pedagogo, aquele que conduzia a criança? Não, hoje nós temos sim que pensar a pedagogia no ensino superior. E porquê desse pensamento hoje? Porque a pedagogia, nós vamos entendê-la não apenas como uma metodologia. Vamos ver a pedagogia como uma missão, identidade e responsabilidade social das universidades. Quando olhamos para este ângulo, quando olhamos para esse novo paradigma que nos coloca a pedagogia no ensino superior, então começamos a refletir sobre este que é um conceito que é muito trabalhado por uma diversidade de autores, e eu gosto sempre de destacar quem foi o meu professor, o Miguel Ángel Santos Guerra, e muitos outros teóricos da área da educação, a quem eu gosto de partilhar as suas ideias. Eu falo, por exemplo, de Zabalza, eu falo, por exemplo, de
Giraud, não é? Quando nos traz a visão mais política do ensino superior. Então, nós temos vários teóricos que vêm nos trazer este conceito, afinal, de pedagogia universitária. Esta que pode ser compreendida como um campo epistemológico e praxeológico, que investiga, fundamenta e orienta as práticas do ensino-aprendizagem e a formação no âmbito do ensino superior, tendo como estruturante a reflexibilidade. Devemos ser, o ensino superior tem de ser reflexivo, crítico e, sobretudo, o saber docente e o processo de construção de conhecimento científico e profissional tem de estar na linha da frente. Então, nós temos de questionar, de facto, então, por que pensar ou por que falar dessa pedagogia? Nós temos razões para falar desta pedagogia no ensino superior, porque estamos num contexto diferente. Nós temos, eu costumo dizer que temos agora um novo separador na história de toda a vida social, humana, coletiva e educacional. Temos um período antes da pandemia, temos um período pós-pandemia. Temos um período em que as coisas tendiam a ser mais normalizadas e temos o período atual onde as coisas tentam a ser mais complexas. Então, estamos num contexto onde o conhecimento tornou-se fluido e distribuído. Hoje o professor já não é mais o detentor do conhecimento. Quando nós chegamos numa sala de aula com essa ideia, já perdemos para os jovens, principalmente, onde a inteligência artificial, que hoje não podemos deixar, concordo consigo, João, que hoje não podemos deixar de lado de falar da inteligência artificial. Não vamos somente criticá-la, mas vamos reposicioná-la. Qual é o seu lugar na prática educativa? Como é que nós podemos orientar os nossos formandos para trabalhar com a inteligência artificial? Então, esta que redefine o modo como produzimos o conhecimento e a informação. Cada vez mais os estudantes estão a chegar com perfis diversos. Assusta-nos um pouco, sim, assusta-nos esses perfis diversos dos estudantes que estão a chegar, mas também eles trazem novas expectativas. Esperem que nós estejamos à altura de ajudá-los nessa construção, que é o nosso papel, e também com múltiplas vulnerabilidades. Nós não podemos ver o ensino superior como antigamente, que era um ensino mais elitizado. Hoje é um sistema mais democratizado. As pessoas procuram mais o ensino superior, mas também as vulnerabilidades vêm com aqueles que procuram o ensino superior. Também temos de olhar para a forma como é que são os problemas contemporâneos. Os problemas contemporâneos são complexos e multidimensionais. Essa complexidade e essa multidisciplinaridade, multifuncionalidade desses problemas vai nos interpelar a aplicar algumas normas, algumas regras, uma metodologia mais inovadora, mais interdisciplinar, mas naquela forma de como é que nós vamos ajudar os nossos formandos a verem para os problemas e a encontrarem soluções. Porque a identificação é fácil, quase tudo está identificado. Agora o grande desafio é que solução, como é que nós vamos resolver esses problemas. Por isso que é importante trazermos para o debate, principalmente a nível das universidades, a questão da pedagogia, porque hoje ela permite-nos reconstruir o sentido da universidade, permite-nos reconstruir esse sentido. E então, podemos dizer, mas e o que é pedagogia universitária?
com base em vários teóricos que nós podemos consultar. Podemos ver que a pedagogia universitária é esse campo que fundamenta, investiga e orienta a ação docente e a aprendizagem no ensino superior, articulando ciência, ética, didática, política educacional e compromisso social. Hoje nós falamos muito na questão dos compromissos da pedagogia. O desafio é centrarmos nesses quais são os compromissos da pedagogia no ensino superior. Não podemos pensá-la mais como um conjunto de técnicas, porque ela é uma praxis reflexiva, que exige mediação crítica, construção partilhada de conhecimento, compreensão da realidade social e uma ação transformadora. É aqui que emerge o papel do professor, que dizia há bocadinho, Dr. João, que os professores universitários, sendo detentores do grau de doutoramento, eram recebidos na universidade, mas não se lhes exigia a componente pedagógica. Pronto, na nossa universidade, por acaso não é prática, aqui todos os professores que entram aqui na universidade têm de passar por uma ação de formação em pedagogia. É uma condição para se ingressarem aqui na nossa universidade. Então, é aqui que nós temos de ver esse professor, um intelectual transformador que vai romper com o paradigma do professor transmissor de conhecimento. Hoje ele é um curador, é um mediador, é aquele que está para apoiar. Ele vai apoiar. Por isso é que, quando nós trazemos a questão da inteligência artificial para a cena de debate, vamos ver que a inteligência artificial, ao contrário do que muito se diz lá fora, não dentro dos espaços universitários, não é? A inteligência artificial não vai substituir o professor, nunca. Ele não substitui, porque o professor está a par da humanidade, tem a ética, tem a reflexibilidade crítica, ele tem todo esse conjunto de elementos que ele ativa nos seus formandos e que a inteligência artificial não pode substituir. A inteligência artificial vai, sim, ajudar na técnica. A técnica, ela pode ajudar, mas não substituirá o professor. O professor universitário continuará a existir. Mas esta inteligência artificial cria um novo paradigma pedagógico. Não se trata apenas de dotar ferramentas, trata-se de repensar. Vai fazer-nos repensar o quê? O papel do professor, o papel do estudante, a ecologia cognitiva, em que o estudante ele está a transitar nesses múltiplos ambientes híbridos, presenciais, digitais, ambientes inteligentes, e ela personaliza, simula e apoia o feedback, mas nunca substitui a dimensão humana. Então, nós temos de olhar para isto e perguntar quais são os desafios centrais de hoje. E hoje nós temos os desafios da integração crítica da tecnologia e da inteligência artificial. Se antes nós aceitávamos, éramos apenas consumidores, hoje ainda continuamos bastante consumidores, mas hoje nós somos consumidores críticos daquilo que as tecnologias e a inteligência artificial nos traz. Porque nós temos o dever de formar para o uso ético, criativo e humanizado, para evitarmos o tecnopessimismo que agora muitos também querem nos levar a crer nesta parte. Hoje nós temos o desafio da interdisciplinaridade, porque os problemas atuais, problemas do clima, da migração, da pobreza, da saúde, das áreas mais tecnológicas, essas áreas exigem um pensamento interdisciplinar. Não é
a junção das disciplinas, mas eu diria que podíamos ainda ir para além. Poderíamos ter um pensamento mais transdisciplinar, que é aquele que está para além do disciplinar. Existe também esse cruzamento de saberes e a universidade deve funcionar, sim, como um ecossistema de colaboração. Temos ainda um desafio, que é o desafio da inclusão, da diversidade e da equidade, que nos interpela a todo o momento, para podermos ter currículos sensíveis à diferença, pedagogia acessível e aprendizagem que não exclui. Temos a questão da sustentabilidade, que também hoje nos coloca como um desafio na universidade. Falo aqui da sustentabilidade pedagógica e emocional, em que todos, por causa também de todo o desenvolvimento, de tudo aquilo que acontece ao redor do mundo, faz com que professores e estudantes estejam exaustos. E a pedagogia precisa integrar cuidado, bem-estar e propósito. Então, a pedagogia universitária tem muito caminho a ser trabalhado. Para que possamos trazer para os nossos estudantes, os nossos formandos, um ecossistema de aprendizagem, que é um ambiente vivo, interconectado e dinâmico, onde as pessoas, as tecnologias, os espaços, os saberes e as experiências se articulam. E neste ecossistema, a sala de aula perde esse lugar de ser apenas um espaço, okay? Um espaço muito bem definido, 4 paredes, aqui no campus, perde esse lugar. E a universidade também deixa de ser uma universidade isolada, fechada sobre si, e passa a ser uma universidade de rede, que atua em rede com outras universidades para momentos de partilha, como esse momento que nós estamos cá. E a docência, a investigação e a extensão deixam de ser compartimentos e passam a trabalhar juntos. Antes falávamos muito desses pilares, esses 3 pilares, agora temos mais um pilar da internacionalização, que veio mesmo para nos ajudar a congregar toda essa dinâmica do ensino superior. Estudantes e professores têm de formar comunidades de co-aprendizagem e do conhecimento. A inteligência não vai substituir, eu reafirmo sempre, mas ela vai ajudar-nos como uma mediadora. A inteligência artificial, vamos pô-la ao nosso serviço para atuar como uma mediadora. Assim, nós temos o papel do professor, que já aqui foi trabalhado, das tecnologias, não vou repetir aquilo que já falou-se aqui, e também da questão das plataformas digitais, que hoje muito utilizamos, mas que aqui puxa-nos um pouquinho para a questão do papel do professor, porque há professores que ainda tendem a resistir à utilização das tecnologias. Mas a universidade não pode parar por causa desses professores. Ela deve continuar e deve apostar fortemente na formação contínua do professor. Devemos trabalhar para que tenhamos uma avaliação, também ela contínua, uma avaliação de feedback permanente. E aí entra o papel da inteligência artificial, que vai nos ajudar nessa questão de ter um feedback mais rápido. Avaliar agora que estamos com a inteligência artificial, os alunos, é o discurso que nós estamos a ouvir repetidamente, né? Os alunos vão copiar e vão... O aluno só copia quando o professor não sabe ensinar. Peço desculpas, professores, mas essa é a minha ideia. O aluno só copia quando o professor não sabe ensinar. Se estiver a utilizar uma pedagogia coerente com os tempos atuais, ele desafia o estudante a pensar. Ele desafia o estudante a ver as coisas, a encontrar soluções. Porque a inteligência artificial fornece todas as respostas.
fornece nada, não fornece. A inteligência artificial vai responder as perguntas simples. Agora, ela não permite análise, ela não faz a crítica analítica daquilo que nós estamos a trabalhar. Ela pode até propor uma solução, mas ela não contextualiza essa solução. Então, nós precisamos de ensinar também os nossos estudantes a ensiná-los e avaliá-los sem medo. Nós, os professores universitários, não podemos temer a inteligência artificial. Temos é de compreendê-la, assegurá-la e trabalhá-la para que tenha um sentido ético e responsável. Este, sim, é o nosso papel. É desta forma e muita forma muito resumida que olho para a pedagogia, o repensar a pedagogia universitária nos tempos atuais. Se formos continuar com o tradicionalismo, é claro que nós estamos perdidos. Não é inteligência artificial. A nossa pedagogia que deve estar errada. A inteligência artificial é mediadora. A nossa pedagogia é que deve acompanhar e deve estar à frente daquilo que todas as tecnologias e a inteligência artificial nos traz. Eu acho que com o andar do tempo, eu vou ter que parar por aqui, porque estamos numa mesa redonda, afinal, as pessoas devem querer interagir conosco. E olha, caso não interagirem, eu tenho perguntas que eu vou deixar-vos, mas por enquanto eu quero deixar que as pessoas reflitam e nos coloquem desafios para analisarmos. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu também. Foi uma excelente palestra, gostei bastante da sua perspectiva e acabou por ser bastante complementar àquilo que que estamos aqui a conversar. Por isso, eu agora, se calhar, ia ver se havia aqui alguma questão para começar, dar primeiro aqui primazia ao nosso público. Não sei se alguém gostaria de colocar alguma questão para começar. Ou temos que ser nós a colocar as questões? Sim, Posso falar? sim. Temos duas propostas. Não sei quem é que falou agora. A Neuza. A Neuza. Pronto, então, Neuza. já que está com a palavra, pode ser a Neuza e depois a seguir temos também a Mary Baldino com o braço no ar. Diga, Neuza, por favor. Não é para fazer a questão assim para. Não estamos a ouvir. Está com alguma falha, se calhar, da internet. Está com algum lugar que não se vê. Está a ouvir? Neuza. Está a ouvir agora? Agora sim. Parece que sim, que agora está melhor. Ok. Não, afinal não. Não, é assim, não é para fazer perguntas, mas sim para cumprimentar e para. Ok. Se calhar é melhor escrever. Neuza, não está a chegar em condições. Pode-se escrever no chat? É isso, é escrever no chat que eu já leio. Então passava a palavra à Mari Gualdino. Bom dia, né, a todos. Aqui já está boa tarde agora. Eu também não gostaria de fazer perguntas, não. Só fazer realmente comentar, né? Primeiro agradecer ao professor João e à professora Joanita. Bastante interessante ambas as colocações. E eu chamo a atenção até por uma última fala que a professora Joanita colocou. O aluno não copia, né? Quando o professor não sabe ensinar. E aí eu estava participando de uma conferência recentemente, onde eu coloquei justamente uma condição, uma situação, né? Onde antigamente os professores, né, passavam pesquisas para os alunos e eles iam nas enciclopédias e copiavam
né? E hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, o aluno copiou, pegou da inteligência artificial, foi lá e copiou. Aí uma professora até rebateu falando, não, mas antigamente eles copiavam, mas aí eles liam, eles enfim, antes de entregar, eles eram obrigados a ler e aprendiam. Mas e hoje, como a professora Jonita comentou, né? Será que não é uma falha da pedagogia se o aluno vai lá e copia, ele só transcreve? Eu acho que para ele transcrever, principalmente se for no ensino fundamental, por exemplo, ele tem que entregar o trabalho escrito. Ele também vai ler, ele vai copiar e vai, né? Então, eu acho que tem que se mudar é a forma, ressignificar a forma de como se ensina hoje. A inteligência artificial, as tecnologias são uma aliada realmente. A gente não pode deixar, né, não pode criar resistência a isso, porque ela está aí, ela vai ser utilizada, querendo ou não, um professor. Então, o professor tem sim, a gente tem que preparar, inclusive, a formação desses professores, né? Pensar na formação desses professores para trabalhar com essas tecnologias, porque o aluno está aí e vai utilizar. E o professor que não souber utilizar essas tecnologias, não estiver preparado para utilizar essas tecnologias, também vai estar à margem. Então, vai cair nessa condição, como a gente ouviu esse comentário, né, dessa professora. Ah, mas o aluno vai simplesmente transcrever o que a inteligência artificial lá colocou para ele e vai entregar um trabalho. Até porque o que se coloca em xeque hoje em dia é a própria preparação desse professor, como eu comentei, né? É, Antigamente o professor mandava pesquisar o que estava lá na enciclopédia, ele sabia o que estava lá na enciclopédia. E hoje, quando ele recebe um trabalho que de repente veio, né, pesquisar numa inteligência artificial e outras ferramentas, né, que seja ferramentas de busca qualquer, o aluno apresenta um trabalho, e ele não está preparado para receber aquele texto que o aluno entregou, e não está preparado para debater aquele texto que o aluno entregou. Então, sim, é preciso ressignificar as formas, né, de ensinar hoje para se colocar, né, se integrar essas tecnologias no ensino. E aí, a gente fala em metodologias ativas, etc., mas vai muito mais além disso, como a professora Johnny colocou, que isso é uma questão transdisciplinar, isso é uma questão que realmente tem que se pensar. Mas, principalmente, eu acho que hoje a gente tem que se pensar na formação desses docentes, para não criar resistências em relação ao uso dessas tecnologias. Obrigada. Obrigada, obrigada, Ana. Obrigada. A Neuza Lopes estava a tentar dizer há pouco que estava a dar os parabéns, a parabenizar o professor João e a professora Joanita pela sua explicação e pelas apresentações feitas. Ela não conseguiu falar, e depois agora aqui que temos que apostar no nosso psicoemocional e social relativamente ao livro que escreveu, Inteligência Artificial. E pronto, e realmente acho muito interessante todas as perspectivas que aqui foram apresentadas. Penso que a maior parte de nós estaremos de acordo. Eventualmente, uma das questões que se me coloca é que realmente, concordando com tudo aquilo que disseram, quais serão essas tais alterações, ressignificações, diferentes formas de ensino e aprendizagem e de avaliação, não é? Neste processo que é sempre, tem estas três variáveis, o ensino, a avaliação e a aprendizagem. Tendo em conta as circunstâncias atuais da utilização da inteligência artificial por todos os alunos, praticamente, eu penso que todos os alunos neste momento utilizam, e por alguns professores. Lá está a questão da formação dos professores, só quando nós, enquanto docentes, dominarmos também a ferramenta, não é? E percebermos em que é que ela nos pode ser útil, é que também conseguimos depois com maior facilidade fazer encontrar uma forma de repensar todo este processo. Mas isto era assim uma questão que eu deixaria para o ar. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário. Boa tarde.
Boa tarde. Sou Neuza Melo, aqui estou, portanto, ao convite da magnífica reitora, doutora Joanita, da Jean Piaget Cabo Verde, nessa ressignificação de tudo aquilo que já foi dito, e nós temos o problema, às vezes, dos próprios docentes que têm de estar a acompanhar essas tendências atuais. Por exemplo, eu tenho uma forma de expor nas minhas aulas, entretanto, quando começo a exigir, não é exigir, a criar esse espírito crítico, a estimular esse espírito crítico e poderem expressar com as suas próprias palavras todo o entendimento que tiverem sobre determinadas matérias, há muitos alunos que dizem, professora, mas às vezes há professores, se não respondermos ipsis verbis daquilo que foi dito em termos de apontamentos, considerem errado, por exemplo, a nossa resposta. Enquanto que estou a estimulá-los a entender, tem de ler, entender e reproduzir com as suas próprias palavras. Então, que é o melhor caminho para andar nessa ressignificação, no acompanhamento e no despertar do espírito crítico dos alunos. Depois nós temos um conjunto de professores que não estão a acompanhar, perdem até a capacidade de entender, a interpretar aquilo que os alunos querem dizer e criam-nos, por exemplo, essas barreiras entre uns e outros professores numa mesma universidade, quando uns a estimular o espírito crítico e poderem transmitir com as suas próprias palavras, nós temos outros professores a exigir, e eu já tive caso quando a licenciatura, que eu debatia com os professores, a exigir que eu transmitisse tal e qual eles tinham dado, ipsis verbis, vírgulas, pontos, quer dizer, que se os professores não começarem a aceitar e acompanhar as tendências das novas tecnologias, independentemente de inteligência artificial, e a inteligência artificial dá-nos soluções que muitas vezes, se não tivermos espírito crítico para dizer não é bem assim, e então vamos revisar e adequar, então nós, os professores e os alunos também, acabam por se perder na essência e na verdade daquilo que é efetivamente as teorias e as práticas que nós temos que seguir. Era mais para parabenizar ao professor Dr. João e a professora Joanita também, por tudo aquilo que se expôs e esse despertar, e é pena que todos, os professores principalmente das universidades, não tiverem essa oportunidade de estar a assistir essa conferência, essa mesa redonda, para podermos despertar, para nós podermos preocupar com a nossa autoformação, para podermos ser bons orientadores, no fundo é isso, bons tutores. E obrigada por essa pedagogia para nos levar a estar mais presentes e a acompanhar. Obrigada. Muito obrigada também. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário ou colocar alguma questão, antes de passar novamente aos nossos oradores. Para já não. Bem, eu acrescentaria aqui, em relação às coisas aos aspectos mais relevantes que já falámos, a questão do pensamento crítico, foi referido por vários de nós, digamos assim. Também fiquei com alguma curiosidade quando o professor João Correia de Freitas falou nas recomendações éticas relativamente à inteligência artificial, eventualmente quais é que seriam assim as bases, tanto no aspecto do ensino como também da investigação, que às vezes também é algo que ainda não tivemos muito tempo de falar, não é? Isto não temos tempo para falar sobre tudo, mas é uma questão que me coloco muitas vezes, porque relativamente às questões éticas em relação ao ensino da utilização da inteligência artificial, mesmo assim já consegui refletir e adaptar as minhas aulas e tentar encontrar uma forma de gerir bem esta situação. Se calhar em relação à investigação ainda tenho mais pontos de interrogação do que propriamente relativamente ao ensino. E pronto, e realmente qual será, isto lança aqui a questão para agora vos passar depois a palavra, o papel do professor e do estudante agora com a inteligência artificial na prática, nas aulas, qual a melhor forma de gerir isto com os alunos, eventualmente, ou uma das possibilidades.
E então, se calhar, agora passava-vos a palavra novamente ao professor João e à professora Joanita. Se calhar primeiro ao professor João, vamos pela mesma ordem. Deixe Ou só não? pedir-lhe um segundinho. Então pronto, também pode ser ao contrário. Não, isso é um parênteses só, até que ele abre o seu microfone. Falou aqui a Ana da ética na investigação. Agora aproveito para vos deixar um convite que no dia 18 temos um fórum sobre a inteligência artificial na investigação e na cooperação académica. Eu vou vos enviar o link para aqueles que tiverem interesse, porque há lá um item que é mesmo da ética na investigação. Ok, muito obrigada. Pode Fecho, colocar aí nos comentários e assim Fecho todos o parênteses. ficamos. Depois no fim também já vou fazer publicidades, mas vou deixar para o fim. Bem, então se calhar passava então a palavra ao professor João Correia de Freitas. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela simpatia das palavras, das apreciações e também dos comentários que foram sendo feitos. Eu não tenho, como parece-me, vou começar a fazer uma declaração, que é que não tenho nenhuma solução, nem sequer para as minhas aulas, quanto mais para as aulas dos outros. Ora, portanto, porquê? Porque eu neste momento estou em processo de construção ativa e estou aposentado, portanto ainda vou dando umas aulas, umas formações e portanto estou num processo de construção ativa relativamente a isto. São muitas portanto, as variáveis que estão presentes, há muito a rever, diria que o esforço é um esforço de grande fôlego, porque é necessário ir, por exemplo, eu falei nisso numa das coisas que identifiquei, que era a necessidade dos professores olharem para os seus programas, as suas unidades curriculares e fazerem o teste e de cruzarem com aquilo que a inteligência artificial generativa traz. É um esforço de renovação, todos nós o fazemos e fazemos naturalmente a partir da nossa própria vivência na nossa área de domínio científico, mas uma coisa é nós fazermos com aquilo que nós, limitados humanos que somos, temos capacidade de fazer. Enfim, os colegas que seguimos, as revistas que acompanhamos, as conferências em que participamos, etc. Portanto, tudo aquilo que é a normal prática de um académico. Outra coisa é ter a possibilidade de ter um instrumento que vai à totalidade da informação que está disponível na internet e recolhe de lá, a partir de princípios probabilísticos, mas por todos os efeitos, percorrendo todo esse corpus gigantesco de informação, extraindo daí aquilo que parece, enfim, com as limitações que se conhecem, aquilo que pode ser mais relevante. E eu tenho que confessar que várias vezes sou surpreendido. Às vezes não é tanto, se quiserem, em quantidade, no sentido em que as coisas que eu tinha pensado ou que estou a trabalhar são aquelas que aparecem, seria até estranho se não acontecesse, mas às vezes a perspectiva, um outro aspecto que eu não fui capaz de imediatamente identificar e, portanto, isso eu penso que é muito relevante. Mas não seja, porque outros poderão fazer o mesmo e assim é uma maneira de estar, digamos, ao par com os desafios. Isto do lado do professor. Ora, eu não tenho nada a certeza que toda a gente na academia esteja a fazer o mesmo. E, no entanto, parece-me que é absolutamente obrigatório que o faça e o faça urgentemente. Em alguns colegas não tenho dúvidas nenhumas que estão a fazer. Aliás, ainda há pouco tempo estive em seminários, não só na minha faculdade, mas também na minha universidade, relativamente a estes aspectos, e é claro que essa é uma preocupação. Não vi toda a gente, não é? Portanto, vi, como às vezes costuma dizer, os convertidos, que são sempre uma fração. Há um modelo muito engraçado de difusão das inovações nas organizações, do Rogers, que fala nessas primeiras pessoas que constituem, digamos, a linha da frente da mudança e que conseguem arrastar de alguma forma atrás de si aqueles que estão mais ou menos preparados para absorver, para apreender, mas depois há toda uma outra fração grande de quem lá está e que talvez e que finalmente venha, e depois ainda há aqueles que, como eu costumo dizer, nem por cima do seu cadáver adotarão essas ideias ou essa inovação. E há, de facto,
uma necessidade urgente, parece-me a mim, tendo dito à Ana Luísa que não tenho soluções, quais é que são, digamos, a maneira como olhar para isto. Eu penso que há uma necessidade urgente da academia suscitar, fomentar, dinamizar um trabalho sério, rigoroso e sistemático de olhar para estas questões. Portanto, é importante, sem dúvida alguma, haver documentos de recomendação, mas eu acho que eu estou à espera da versão 2 e da versão 3 deste documento. Aquele que neste momento eu tenho entre mãos, que é o que é produzido na minha escola, fala com princípios orientadores do reconhecimento obrigatório da utilização de IA nos trabalhos académicos, incluindo o nome e versão da ferramenta utilizada, a data de acesso e a natureza do apoio prestado. Portanto, é muito nesta primeira reação. Lembra-se de eu ter dito que se nós falamos em inteligência artificial num fórum académico e não demora mais de 1 minuto e meio alguém perguntar a avaliação. E, portanto, de alguma forma tem a ver com esse mecanismo de preocupação. Eu não estou a dizer que é mau, não estou a dizer que pronto, é objetivamente algo para onde se tem que olhar com muita atenção, mas é confundir o todo com a parte. Isto é uma parte daquilo que nós temos, para onde temos que olhar. E parece-me até mais estimulante e mais interessante e até mais informador daquilo que possa ser depois um documento que oriente, de facto, a uma utilização ética, cuidadosa e responsável, que é ver exatamente como é que nós trabalhamos enquanto professores e como é que nós ajudamos os nossos alunos a trabalhar enquanto estudantes a aplicação da inteligência artificial, sendo certo que aquilo que nós hoje, enfim, conseguimos antever que seja uma possibilidade e uma oportunidade, amanhã já está, em alguns casos, ultrapassada, noutros casos obsoleta, noutros casos até eventualmente já não se acha que seja assim, portanto já é contraditório. Por isso, digamos, essa é talvez a resposta que eu posso dar. Acho que é necessário desenvolver um movimento muito alargado, muito transversal em relação à academia e em particular em cada escola, para olhar de frente para estas questões, criar equipas, olhar para estes vários aspectos e pronto, e esperar que assim seja possível integrar esta mudança de paradigma. Porque é uma mudança de paradigma, não é apenas digamos, uma pequena alteração de sabor, não é um novo sabor que apareceu, não é uma Wikipédia sofisticada que apareceu, é muito mais do que isso. E, portanto, temos que perceber bem como ingressar. Mas, enfim, cá está esta ideia de utilizar fontes digitais credíveis, e de onde há bocado falaste no sentido crítico, no pensamento crítico, na seleção crítica das fontes, tudo isso é fundamental para nós equiparmos os nossos alunos com os instrumentos que são necessários para poderem adotar de forma ética, responsável, segura, aquilo que lhes vem do lado da inteligência artificial generativa. Exato, concordo plenamente. Então, se calhar agora ouvimos também a professora Joanita. Está com o som desligado. Peço desculpas. Às vezes eu gosto de responder uma pergunta com uma outra pergunta, que é: quem é que está mais preparado para lidar com a inteligência artificial? Os estudantes ou os professores? Por aqui nós começamos a perceber. O professor, quando ele trabalha com a inteligência artificial, ele tende a poder começar a trabalhar com a sustentabilidade pedagógica. Então, quer seja a sustentabilidade social, a sustentabilidade ecológica, pensando no sistema como um todo, para poder desenvolver esse novo paradigma de aprendizagem sustentável e também essa sua sustentabilidade pedagógica. E o que é que ele vai trazer, por exemplo, na sustentabilidade pedagógica? Ele vai desenvolver nos seus estudantes aprendizagens que sejam duradouras e significativas. É desta forma, é deixar o homem velho para revestir-se do homem novo, é deixar o tradicional, porque se continuarmos a repisar na pedagogia tradicional,
nós vamos ter choques com a inteligência artificial, porque aí o estudante vai encontrar todas as respostas, a questão da avaliação, todas as respostas estão lá, mas quando nós desafiamos de forma humilde, de forma humana, de forma ética e de forma crítica os nossos estudantes a desenvolverem, por exemplo, projetos multidisciplinares, a pensarmos que a nossa unidade curricular, a nossa aula, não é um comportamento, não é um compartimento distante, mas que ela tem relação com as outras unidades curriculares que ele trabalha no seu curso e outros fora do curso. Quando nós desafiamos a ir buscar as competências que ele adquiriu lá nas outras unidades curriculares para resolver um problema atual. Parece-me que caiu. Pois, ficou congelada. Estava a correr bem. Vamos ver se consegue voltar. Pois claramente houve aqui um problema na ligação. Talvez, enfim, talvez seja de ver se há mais algum colega com sugestões, comentários, com alguma questão. Sim, aproveitemos, que se calhar ainda entre ir e vir, ela se calhar agora vai entrar novamente. Não sei se alguém quer acrescentar algo mais, fazer algum comentário. A professora Joanita pôs aqui o link, mas eu não decorei o dia e a hora que ela falou. De todas as formas, eu vou aproveitar para colocar aqui também o link para o próximo colóquio da FORES, que será em fevereiro do ano que vem aqui no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, exatamente sobre inteligência artificial. Daí não posso deixar de fazer já também aqui a minha publicidade para o nosso próximo evento, que já está planeado, já tem inscrições abertas para as sessões paralelas e tudo mais, e que também pretende que seja um momento para discutir mais estes temas que estão na ordem do dia e são realmente cruciais de conversar, de debater atualmente para conseguirmos encontrar algumas respostas, as nossas respostas, dentro do possível. Também já nos estamos a aproximar da hora de fim. Também não tivemos aqui muitas questões, estamos mais aqui na perspectiva de ouvir, temos estado, mas acabamos por ouvir e refletir, não é? Sobre todas estas questões e foi realmente, tem sido uma sessão muito interessante. Até eu que estou acostumada a frequentar muitas sessões em vários locais sobre inteligência artificial, porque é um tema que desde que iniciou me desperta bastante curiosidade e interesse, e tenho estudado um pouco sobre este assunto, pensado, refletido, e mesmo assim, e por isso também considero que já aprendi coisas hoje. Por isso é sempre muito bom participar e poder moderar estas sessões. Agora, estamos aqui neste impasse de saber o que terá acontecido à nossa professora. Podemos Ela dizer ainda que consegue caiu. entrar. Podemos dizer que caiu, Ana. Já está. Há pouco. Já está a voltar, está a voltar. Já está a conseguir pelo menos a ligação. Ora, já cá está, tem que ligar o som. Exatamente, caiu, como quem diz. Peço desculpas, houve um corte de energia, o nosso gerador que não entrar em funcionamento.
Eu peço Ok. imensas desculpas. Estamos a ter esse problema aqui em Cabo Verde. Não há problema nenhum. Cá em Portugal, em Lisboa, temos uma tempestade com os relâmpagos e tal, mas está tudo bem. Aqui também está uma origem de um mau tempo, mas pronto, vá lá. Peço imensas desculpas. E agora até perdi um fio à meada, mas Não vou faz mal, tentar entretanto, também estivemos retomar, aqui assim, né? a falar um bocadinho, mas é pegar por onde der mais jeito. Mas pronto, que foi a minha pergunta inicial que eu comecei, que é quem está mais preparado para lidar, se são os professores ou os estudantes. Aqui posso dizer que na maior parte dos casos os estudantes, e nós temos de ter um pouquinho essa consciência, que eles estão mais preparados para lidar com a inteligência artificial. Isto porque o professor às vezes ele tem medo, o medo de errar. E o estudante tem menos medo de errar do que o professor. E errando, ele vai aprendendo. Dizia um bocadinho alguém que o professor, às vezes, ele é retraído, ele fica muito a segurar naquilo que é o tradicional. E isto dá maior confiança ao professor. A pessoa sente-se mais confiante quando está no tradicional, aquilo que é ter todo preparadinho, que não há nenhuma interferência, mas já os estudantes, esses estão mais preparados. Por isso é que o professor tem de saber encontrar metodologias ativas, trabalhos interdisciplinares, que é claro que dá mais trabalho para o professor, tende a pensar de forma mais interdisciplinar para desafiar os seus alunos. Desafiar os alunos em projetos, que é muito importante, o trabalho de projetos hoje é muito importante, porque a partir daí eles podem até construir conceitos. Mas para a construção desse conceito, eles precisam ir investigar, eles precisam ter suporte, eles vão procurar essas âncoras que a inteligência artificial lhes apoia, sim, é uma mediadora que apoia, mas eles têm de saber que há aquela questão da ética, que foi o que colocou também e que tinha explicado o Dr. João, a questão da ética. Lembra da responsabilidade. Antes de introduzirmos os nossos estudantes à procura, pese embora eles vão sem termos solicitado, para utilizar a inteligência artificial, devemos estimulá-los à compreensão da ética. O que é que está escrito? Como é que nós devemos ser respeitosos para com aquilo que o outro produziu? Porque é que nós não podemos apoderar como se fosse algo que é nosso? Então, é todo esse caminho da ética que temos de fazer, essa que deve ser as nossas palestras iniciais, os trabalhos em grupo, as pesquisas de campo. Por aqui começamos, pelo menos eu estou a falar da minha experiência, como é que trabalho, por aqui começamos e depois é que vamos lhes desafiar a resolver problemas complexos. Temos de ir paulatinamente ir colocando maior complexidade nos problemas que colocamos aos nossos estudantes. Resumo, é isto. O Dr. João quer completar? Se calhar. Sim, por favor. Completar, não sei, mas gostava de pegar numa coisa que disse, que é que os alunos estão mais preparados. Não sei se foi isso exatamente o termo. O termo aqui faz diferença para poder utilizar a inteligência artificial com os professores. A minha impressão é que, e ainda bem, seríamos nós se os nossos alunos não tivessem essa força e essa dinâmica e essa vontade de chegar à frente, que os alunos estão provavelmente mais à vontade e mais, digamos, e mais apetentes para poderem explorar a inteligência artificial. Mas precisamente uma exploração rigorosa, séria, ética, de algo tão complexo como a inteligência artificial, pede um conhecimento, até uma sensatez, uma cultura académica que muitos deles não têm. E é aí quem tem é o professor. Eu penso que há aqui imensa margem de reconstruirmos uma relação
dinâmica, 100% de acordo consigo, a aprendizagem tem que ser ativa, já não é, quer dizer, não é que uma boa palestra não seja, e nós tivemos agora aqui um bom exemplo, não seja algo muitíssimo sempre interessante. Não pode ser só isso, não é? Nomeadamente quando nós estamos a trabalhar com os jovens. E, portanto, esses espaços de colaboração, até mediados pela inteligência artificial, podem ser, porventura, a maneira de endereçar com, digamos, a dinâmica e os alunos um pouco como, já não só apenas como vantagem competitiva, mas também como alavanca conceptual de agarrar a inteligência artificial como ambiente, já nem é sequer instrumento, como ambiente, e os docentes trabalhando com eles para alertar, enquadrar, orientar de que forma é que podem extrair daí o máximo dos benefícios e eliminar o máximo dos prejudícios, como é evidente. Mas foi uma coisa que disse que me suscitou, não é Sim, mais sim, nada. sim, é verdade. Bem, vou passar a palavra também penso que a professora Manuela Aparício, não conheço, mas suponho. É isso mesmo. Boa tarde. É, não é? Vice-reitora da Nova. Boa tarde, obrigada. Em primeiro lugar, eu tenho pedido desculpa de só ter entrado muito mais tarde, porque houve impedimentos que me impediram de vir aqui, estar aqui no início, neste colóquio tão interessante. Quero cumprimentar os colegas, o João, o Vítor, a Carolina, que não está ali, pronto, e o resto das restantes pessoas. Eu presumo que este fórum seja de partilha de experiências, eventualmente boas práticas. Eu não queria, obviamente, vir aqui só consumir, também queria dar alguma coisa e dar algum aporte daquilo que tem sido um pouquinho a minha experiência como professora, e aquilo que eu consigo apreender dos alunos. Os alunos, apesar de estarem todos muito entusiasmados com esta questão da inteligência artificial e de usar GenAI, também estão assustados. E estão tão ou mais assustados que os professores, porque eles também veem que o futuro para eles traz grandes incertezas, não é? Não é claro. E de facto é muito importante naquilo que eu experienciei até agora. Na minha escola utilizamos inteligência artificial logo do início, fizemos ponto assente logo em 2023, no início, que os alunos deveriam usar, os professores deveriam usar e deveriam usar de forma ética, e partimos à descoberta. E uma coisa que, envolvidos estes poucos anos, que são 2 anos, uma coisa que a experiência nos demonstrou, e até resultados de estudos científicos que temos feito, é que os alunos precisam que os professores lhes digam o que é que estão à espera deles. Precisam em cada UC, em cada unidade curricular, precisam que o professor lhes diga: podem usar, devem usar assim, não devem usar desta forma, e precisam que lhes digam isso. Portanto, eles precisam de saber o que é esperado deles, não é? E esta questão de usar a inteligência artificial não é só usar, é também incorporar isso como uma ferramenta. Por exemplo, nas minhas UCs eu não peço aos alunos para me dizerem quais foram as ferramentas que eles usaram. Eu, como se costuma dizer, I couldn't care less. Agora, o que me importa, sim, é que eles tenham aprendido, e a maneira, aquilo que nós, professores, também deveríamos agora investigar era de que forma é que isto está a mudar o próprio processo de aprendizagem. Porque o processo de aprendizagem na cabeça do aluno vai passar, provavelmente, indicam os dados que os alunos vão passar mais tempo a corrigir aquilo que são os resultados dos prompts que eles fazem às várias ferramentas, do que a ler documentos, não é? Portanto, eles vão ler o resultado daquilo que são as próprias questões e vão passar muito mais tempo a exercitar a sua capacidade crítica na leitura e na correção. E isto traz também uma diferença de paradigma, não sei se é diferença de paradigma só, mas vai haver uma diferença no próprio processo de aprendizagem. Exatamente. Vai haver o próprio processo de aprendizagem vai ser diferente. Eles não poderão estar à espera só de consumir, vamos ter que os treinar, entre aspas, a ser mais ativos, a ser mais curiosos, porque da curiosidade é que saem as boas questões,
e só a partir daí é que eles depois conseguem aprender e interagir com as máquinas e com as pessoas. Isto é o que me têm visto. Portanto, os alunos no início estavam muito, muito assustados. Por um lado, estavam contentes porque achavam que iam usar aquilo de forma indiscriminada. Depois passaram a estar assustados, continuam assustados porque veem notícias, porque veem que há empresas a despedir, porque veem mil e uma coisas. Portanto, é também do nosso lado importante clarificar para cada tipo de matéria, para cada tipo de UC, clarificar na mente deles logo no início do ano letivo, dizer, olha, no início do semestre, no início do quarto, a dizer o que é que esperamos deles. E isto torna-os mais, torna uma, primeiro abre ao diálogo, não é? E esse diálogo é importante para uma descoberta mútua, porque se nós, professores, ao utilizar estas ferramentas, descobrimos coisas, eles também descobrem. E, portanto, é importante que este diálogo não seja só entre professores, mas que seja co-criado entre professores e alunos. Exato. Isso é uma coisa que a experiência me tem dito estes 2 últimos anos. Pronto, não sei se era uma questão que eu queria partilhar, mas só para não sair daqui de uma forma que e consumir coisas e não partilha nada. Mas pronto, era só isso. Obrigada. Sim, muito obrigada. É realmente uma perspectiva muito válida, porque eu também concordo que seja mesmo uma mudança de paradigma, e é isso que também sinto com os meus alunos em sala de aula. Isso há 2 anos. Eles também senti eu por acaso fiz um questionário aos alunos de uma turma, até que penso que foi com a Carolina Pereira, que está aqui também, e eles na altura não sabiam bem como usar e tinham receio de usar. Neste momento eu acho que já passámos um pouco essa fase do receio de usar, eles usam, não sabem bem os limites, onde é que podem usar, onde é que não podem usar, como é que podem usar, e questionam-nos muitas vezes, não é? E no início deste ano letivo eu refleti, agora no verão, como é que vou iniciar este ano letivo, e quando cheguei em todas as turmas disse, então a partir de agora eu vou supor que todos usam inteligência artificial generativa aqui. Pronto, por isso tudo o que vamos trabalhar vai ser em função e já partindo deste princípio de que usamos. E agora, qual é que é a melhor forma de usarmos? Como é que vamos construir? Quando é que podemos usar? Quando é que devemos usar? Que fontes é que temos que verificar daquilo, dos outputs que obtemos e por aí fora, não é? Mas pronto, isto realmente é um tema que se puxam por nós, a gente vai agora por aqui afora e não conseguimos parar a sessão. Mas pronto, como já estamos na hora, vou só aqui passar mais a palavra aos nossos oradores para fazerem uma conclusão, se calhar pode ser. O professor João já tinha levantado o braço. Porque vinha um bocadinho a talho de foice. O professor António Dias Figueiredo, que provavelmente os colegas mais ligados às questões digitais sabem que foi o pai, entre aspas, do projeto Minerva, e tem desde então e desde sempre dedicado muita atenção às questões, ele sendo engenheiro catedrático de engenharia informática, tem dedicado uma imensa atenção às questões da educação e da sociologia da educação, e portanto é sempre uma sua preocupação. Tem imenso material, se quiserem consultar no SlideShare, procurem pelo nome dele e rapidamente ele tem sempre o cuidado de deixar todos os seus slides e portanto a partir daí a pessoa orienta-se. Ele há pouco tempo teve uma intervenção no encontro anual da Secção de Educação à Distância da Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação, em que abordava precisamente estas questões da inteligência artificial da educação, pronto, estão completamente transversais às nossas preocupações nos vários fóruns. E ele dizia uma coisa que pareceu-me que era oportuno, e já agora aproveito para fechar também o meu contributo, pelas palavras dele, arrogando-me um bocado a ser seu porta-voz. Ele dizia que observava uma certa tendência para uma formação da inteligência artificial a partir da engenharia do prompt, palavras dele não minhas, isto é, como é que se constrói o prompt tem que ter estas componentes A, B, C, D e E para poder ser e tal e por aí fora. Ele apunha a isto 3 princípios. O princípio do diálogo. O princípio do diálogo, se quiserem ver, portanto, se forem ao site da secção da SAD-SPC-ORG-PT, podem encontrar de viva voz, que é muito mais interessante do que eu estou a dizer, mas resumindo, portanto, o princípio do diálogo tem a ver com nunca se ficar pela primeira interação.
Portanto, fazer sempre o aprofundamento, às vezes contraditório, ir mais longe, procurar o detalhe, tentar ir compondo. Portanto, uma boa imagem é tipo como quem constrói um puzzle. Okay? Portanto, e a primeira vez é nós vamos buscar os cantos, não é? Não sei só como é que vocês fazem puzzles, mas uma heurística habitual é ir buscar os cantos e as bordas e depois começar a montar a partir daí. E, portanto, ele dá uma forma, a metáfora é minha, mas digamos a ideia dele, fazer essa exploração pelo diálogo com os sistemas de inteligência artificial generativa. O segundo princípio é o princípio da cautela. E o princípio da cautela não tem a ver com a inteligência artificial, não tem a ver com a tecnologia, é um princípio conhecido sociologicamente, o princípio da cautela de ter cuidado e o sentido crítico e não tomar de imediato as coisas que são ditas como verdadeiras ou falsas, portanto ter, digamos, uma preocupação grande relativamente ao sentido crítico que se adota relativamente àquilo que aparece pelos nossos ecrãs adentro. E, finalmente, o princípio da cultura. Isto é, só se consegue verdadeiramente posicionar e aproveitar aquilo que estes sistemas nos dizem se estivermos fortemente ancorados na nossa cultura académica, na nossa cultura científica, no conhecimento que temos relativamente a estas áreas e aos temas que vamos envolvendo. É, de facto, uma intervenção belíssima do professor Dias Figueiredo, que eu recomendo vivamente que, se quiserem, por correio eletrónico, também podem, estava lá nos slides, estava o meu endereço, se alguém não apanhou, mas, portanto, na sad.spce.org.pt, no último encontro está lá a intervenção dele e vale muito a pena porque completamente em linha com isto que nós aqui tivemos. Espero que tenha podido dar um contributo. Mais uma vez agradeço muito o vosso desafio. São momentos, de facto, que nos obrigam a puxar o melhor. Não é ficarmos ansiosos ou preocupados, mas é seguramente a nos mobilizarmos para, em conjunto com os alunos, tentarmos encontrar as melhores soluções para se aproveitar isto. Quer dizer, diga-se, dessa volta que se é uma coisa extraordinária. Eu não deixo nunca de comentar com os meus colegas que vivi, provavelmente, as melhores, quer dizer, não sei o que é que ainda está para vir, mas das últimas décadas, estive sempre no tempo certo, no lugar certo, com o aparecimento dos computadores da educação em Portugal, com o aparecimento da internet em Portugal e agora com o aparecimento da inteligência artificial, é um privilégio e eu acho que nós, aqui na por cima somos portugueses, agora vai uma nota assim mais cultural, estamos habituados a navegar o desconhecido e a encontrar novos mundos para o mundo, para fazer usar uma frase conhecida, não podíamos deixar de agarrar neste desafio e levá-lo a bom porto. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. São 3 marcos realmente muito importantes, pelo menos aqui nas nossas áreas de tecnologia. Bem, então, para concluirmos, eu vou passar a palavra à professora Joanita. Vou-lhe pedir que me repita o dia e a hora daquele link do fórum que colocou que eu não consegui depurar e pronto, e que fizesse aqui uma conclusão. Pode ser? Ok, respondendo ao fórum, é no dia 18, terça-feira, já na próxima terça, é um dia inteiro, é das 9 às 18 de Cabo Verde. Ok. Está bem? Muito obrigada, tentarei dar lá um pulinho. Se quiser, ok, receberíamos com todo o prazer. Se quiserem participar, estão todos convidados. Só para fecharmos aqui, depois que o Dr. João fala, deixa pouco para dizermos, não é? Mas pronto, eu penso que foi um momento bastante rico, bastante enriquecedor para todos. Pena que foi o horário que não serviu muito para que os nossos professores também estivessem a participar mais e os nossos estudantes, mas eu acredito que numa próxima oportunidade estarão aqui, porque falar da pedagogia universitária é levantarmos um véu a todas as questões que nós temos de resolver, que não são poucas, são muitas as questões, como dizia o doutor, isto daria para um fórum, não é? Para debatermos esta questão. Mas aqui levantamos o véu
algumas questões e começamos a pensar que a pedagogia universitária tem de ser ela voltada para um trabalho futuro, ensinar para o futuro, para que os nossos estudantes ganhem as âncoras necessárias para irem mais além, é ensinar com responsabilidade, porque aqui temos uma responsabilidade para o futuro, porque o futuro nós estamos a construir hoje e a forma como nós estamos a trabalhar, as orientações, o facilitismo, o pessimismo que estamos a incluir na educação, também vamos construir cidadãos do futuro com essa mesma ideia. O facilitismo de que a inteligência artificial vai nos dar tudo não é um bom caminho, nós temos de mostrar-lhes sempre que é um mediador daquilo que nós estamos a trabalhar, mas também não com o olhar pessimismo que nós não aceitamos, não queremos, porque isto não vale nada, porque a inteligência artificial agora já não é uma miragem, é uma realidade concreta que estamos a lidar e que nós devemos ter essa responsabilidade de saber lidar com ele e orientar os nossos estudantes a lidarem com a inteligência artificial. Nós devemos, sim, usar da nova pedagogia, se assim posso dizer, pese embora o termo já existe, desenvolver um ecossistema de aprendizagem sustentável. Nós vamos sempre buscar lá na biologia trazer esse ecossistema de aprendizagem sustentável, de modo que não construamos pessoas frágeis. Não vamos construir, não vamos infantilizar os nossos formandos, os nossos estudantes, mas temos de construir pessoas fortes, compreensíveis, mas também com o lado da humanidade. Isto é fundamental. Porque a pedagogia universitária sustentável, ela ensina para transformar sem destruir, inova sem excluir e prepara para o futuro sem perder o presente. São as minhas palavras e muito obrigada por me terem ouvido. Muito obrigada a todos, especialmente aos nossos oradores. Foi uma sessão muito interessante, muito produtiva, estão todos de parabéns e muito obrigada. Já deixei também o próximo link para o próximo colóquio da FORES, que será em Lisboa, desta vez. Nós ainda temos a parte da sessão presencial da Conferência FORES agora na próxima semana, em Timor-Leste, e no ano a seguir será em Angola e por aí fora. Estamos sempre a passear entre os países de língua portuguesa, não é? É o nosso objeto desta associação e estão sempre convidados a participar em qualquer atividade que venhamos a desenvolver e que vamos desenvolvendo, por isso vão-nos seguindo no site ou nas redes sociais. E pronto, deixo aqui uma boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigada, Dr. João, também aprendi muito consigo hoje. Obrigada a todos, a doutora Manuela também fez intervenção, a todos. Muito obrigada, muita paz. E para vocês que vão para Timor-Leste, boa viagem. Obrigada. Tá bem. Obrigada. Agradeço imensamente. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Prazer.